Bom, pessoal, o terceiro exercício de revisão é um exercício de estatística, onde nós vamos fazer a análise de um histograma. Então, eu vou fazer a leitura com vocês do exercício, depois a gente vai trabalhar com calma, observando os fatores definidos nesse histograma. Por meio da análise do gráfico, identifique alguns valores relativos à pesquisa realizada para a definição da altura dos alunos de uma turma. Então aqui a gente tem uma distribuição de alunos de acordo com a altura. Não existe nenhuma relação com gênero, então não sei se são meninos ou meninas, se são homens ou mulheres. E eu tenho algumas perguntas para responder. Primeiro, total de estudantes entrevistados. Então, a partir desse gráfico vai ter que identificar o número de estudantes. Segundo, a altura média dos estudantes. E aí o terceiro é o que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, que ele diz para a gente o seguinte: sabendo que o desvio padrão médio das medidas é de 12 centímetros, identifica a quantidade de alunos fora de um desvio padrão a partir da média. Isso quer dizer que se eu não faço o item B, eu não faço o item C. A gente tem um exercício encadeado. Como que a gente vai resolver isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é observar aqui, esse eixo aqui, porque nesse eixo eu tenho a base das minhas informações. Então, eu vou definir o número de alunos comparando com esse eixo. Então, por exemplo, a minha moda, quer dizer, o valor que eu tenho mais índice é 1,70 m, que corresponde a esse valor aqui. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho o número 8. Então, eu tenho 8 alunos com 1,70 m. Aqui, ó, está no valor entre 3 e 2. Isso quer dizer que eu tenho 3 alunos. Aqui, por consequência, eu tenho 2. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho novamente 2. E aqui eu tenho 1. Então, eu tenho como quantidade total de alunos 2, 3, 8, 4, 2 e 1. Somando toda essa quantidade de alunos, eu vou ter então 2 mais 3 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, um total de 20 alunos. Então aqui a gente já obteve a resposta do item A. O item A são 20 alunos. No item B, ele pede para definir a média. Então, o que acontece? O cálculo da média é a soma de todas as medidas dividido pelo total de medidas, né? Então, x médio é igual à somatória de x i elevado a n, sendo i igual a 1 e n meu número total. Na prática, isso quer dizer para a gente o seguinte: o que vai ser o x médio? Eu vou somar os 20 valores e divido por 20. O que eu tenho que fazer nesse exercício? Eu não tenho cada um dos valores, então eu vou pegar por altura. Eu tenho 1,60, 1,70. Desculpa, o primeiro é 1,50, né? Eu olhei errado aqui. Então, tenho 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90 e 2. 1,50 eu tenho 2 alunos. 1,60 eu tenho 3 alunos. 1,70 eu tenho 8 alunos. 1,80 eu tenho 4 alunos. 1,90 eu tenho 2 alunos e 2 metros eu tenho 1 aluno. Eu vou verificar a somatória de todas as alturas. Então, 2 vezes 1,50 eu tenho 3 metros. 3 vezes 100, 1,60 eu tenho 4,80. 8 vezes 1,70 eu tenho 13,60. 4 vezes 1,80
eu tenho 7,2. 2 vezes 1,9 eu tenho 3,8. E aqui eu tenho 2. Fazendo então a minha somatória, eu tenho 3 mais 4,8 mais 13,6 mais 7,2 mais 3,8 mais 2. 34,4. Lá em cima eu comentei com vocês que o nosso número total de alunos são 20 alunos. Então esse valor vai ser dividido por 20. X médio é igual a 34,4 dividido por 20. Antes de fazer a conta, eu tenho que ter em mente que eu vou ter um valor entre 1,5 e 2, porque a média vai estar entre os valores máximos e mínimos. Se eu tiver em algum momento um valor que seja maior ou menor, eu estou com um erro de soma. Tá? Então isso é uma informação que pode ser relevante para a gente caso eu tenha esquecido algum valor ou tenha colocado alguém mais de uma vez. Total que a gente obtém 1,72. Ou melhor, aqui está em centímetros, né? Então desculpa. X total igual a 172 centímetros. Eu fiz o cálculo aqui em metros, né? Então, desculpa, é 172 centímetros. Bom, aqui a gente definiu então o nosso item B. Agora a gente vai partir para o item C, que está associado ao desvio padrão. Então vamos lá. O nosso item C ele trabalha com as seguintes informações. Primeiro, eu tenho um desvio padrão de 12 centímetros. Isso quer dizer que a partir da minha média, que é 1,72 ou 172 centímetros, eu tenho 12 centímetros à direita e 12 centímetros à esquerda. Ele coloca a partir de um desvio ou dois? Um desvio padrão. Então é um desvio padrão só. Então aqui, ó, mais 1,72 eu tenho 184. Menos 172 eu tenho 160. Então, qualquer valor entre 160 e 174 não vai servir para mim. Então, no nosso caso, à direita eu sei que eu tenho 190 centímetros, 200 centímetros e à esquerda 150 centímetros. A pergunta é quantos alunos estão fora. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou anotar quantos alunos têm 150 centímetros, quantos alunos têm 190 centímetros e quantos alunos têm 200 centímetros. Então, volto aqui em cima. Desculpa aqui que reduziu, não era para reduzir, era só para mexer, mas meu dedo tá bobo. Então, aqui eu tenho, ó, 2 alunos com 150, 2 alunos com 190 e 1 aluno com 200. Então, eu posso voltar aqui, 2, 2, 1. Então, aqui eu tenho 2, 2, 1. Dessa maneira, o total de alunos ele vai corresponder a 2 mais 2 mais 1, isto é 5 alunos. Tudo bem? Então essa foi a resolução do terceiro exercício. A gente teve agora um exercício de estatística, é importante então fazer essa leitura do histograma, conseguir identificar os valores, e a gente agora vai para o quarto exercício, onde a gente vai trabalhar uma outra coisa.